A gente segue no Rio de Janeiro porque por lá foi condenado o homem que ajudou a ocultar. Vocês se lembram dessa história? O corpo do ator Jeff Machado foi morto em janeiro de 2023. A pena do Tribunal do Júri é de 22 anos e 9 meses de prisão. A Roberta Camargo está de volta e traz para a gente os detalhes. E claro, né, Roberta, relembra um pouquinho desse caso. Estamos falando aí de um caso de 2023, né, começo do ano ali. Bem-vinda de volta. Renan, um caso bem impressionante, tá? Bom dia para você de novo, bom dia para todo mundo que nos assiste a partir de agora. Jeander Vinícius da Silva Braga foi a pessoa condenada, mas ele não foi o único participante nessa história. Tem também Bruno Rodrigues, que vai ser julgado só no final desse ano, em dezembro. Os processos foram desmembrados, então Jeander foi julgado ontem, foi ao Tribunal do Júri, né, e foi condenado. 22 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, pelo assassinato do ator Jeff Machado. Vamos lembrar o que aconteceu. Lá em janeiro de 2023, Jeff Machado morava aqui no Rio de Janeiro, mas ele era de Santa Catarina. Ele veio para cá, para o Rio, para tentar alavancar a carreira dele de ator, chegou a trabalhar em novela e recebeu o contato, aí entrou em contato com Bruno Rodrigues, porque soube que Bruno Rodrigues era um produtor de cinema. Então os dois mantiveram contato e Bruno prometeu para ele um papel numa novela, em troca de um valor de R$30 mil. Eles se encontraram e daí Bruno Rodrigues estava com Jeander Vinícius e os dois assassinaram Jeff Machado, isso de acordo com as investigações do Ministério Público, tá? Isso foi apresentado pelo Ministério Público. Eles ajudaram, no caso, o Jeander ajudou a dopar o Jeff foi dopado e Bruno teria estrangulado Jeff Machado. E esse assassinato aconteceu, eles ocultaram o corpo do ator, colocaram em um baú, levaram para ser enterrado em uma outra localidade, em Campo Grande, na zona oeste do Rio. E então, isso tudo aconteceu lá em janeiro de 2023. Agora, esse homem, Jeander, foi condenado a 22 anos e 9 meses de prisão. Responde por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e maus tratos a cães, porque Jeff tinha 8 cães e eles abandonaram esses bichinhos também. E agora, então, o próximo julgamento será em dezembro e aí julgar a pessoa que é responsável, que é apontada como responsável pelo assassinato, que é Bruno Rodrigues. Eu volto com você, Renan. Muito obrigado, Roberta Camargo, conversando com a gente do Rio de Janeiro, trazendo esses detalhes, né, a respeito do réu condenado agora pela Justiça. A gente segue girando a nossa reportagem do Rio de Janeiro. A gente volta aqui para São Paulo porque o motorista foi baleado ao tentar impedir um assalto na zona sul aqui da cidade. Bruno Teixeira tem todos os detalhes para a gente. Mais um assalto ali, aquele momento de tentativa de reação, o que é sempre condenado pelas autoridades de segurança, justamente por esse risco, né? Mas as pessoas acabam ali tentando reagir a esse assalto. O que aconteceu, Bruno? Bem-vindo. Muitas vezes, até como as autoridades dizem, Renan, numa situação instintiva, numa vontade de tentar ajudar quem foi assaltado, acaba acontecendo uma situação dessa, sempre muito perigosa. Vamos trazer aqui então, mais uma vez, bom dia para você, Renan, e a todos que nos acompanham. O que aconteceu? Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a vítima ela viu que havia ocorrido um assalto e perseguiu o suspeito com um carro. O suspeito estava numa motocicleta e acabou então perseguindo ele pelas proximidades. Bateu com o carro contra a motocicleta usada pelo criminoso. Mas, após a batida, o suspeito se levantou e atirou contra o motorista e depois fugiu. O homem de 30 anos, que foi baleado, foi socorrido e encaminhado ao hospital do Campo Limpo. Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação e devem auxiliar a Polícia Civil na identificação do criminoso. O homem baleado foi socorrido e encaminhado então ao hospital do Campo Limpo, onde recebeu atendimento médico e, apesar de ser uma reação instintiva, especialistas orientam que as vítimas e testemunhas evitem perseguir ou enfrentar criminosos, já que esse tipo de situação pode aumentar o risco de ferimentos ou mortes, como foi o que aconteceu, né? O homem de 30 anos foi baleado e agora está internado. A polícia segue em busca desse criminoso, que ainda não foi identificado, mas as imagens então das câmeras devem ajudar a auxiliar na identificação desse assaltante que acabou baleando esse motorista que o perseguiu e tentou o atropelar para solucionar essa situação, mas acabou baleado nesse caso. Renan, volto com você.